Olá, sou o professor Cleiton. A gente vai iniciar mais uma aula de geometria plana, né? A gente vem falando sobre alguns conteúdos e o nosso conteúdo de hoje é perpendicularidade. Esse novo capítulo que a gente vai começar a falar sobre. Então, a primeira definição seria o que? Retas perpendiculares, né? E seriam duas retas perpendiculares, né? Duas retas perpendiculares. Então, duas retas são perpendiculares. E usa esse símbolo aqui, né, para indicar a perpendicularidade entre duas retas. Isso vai acontecer quando? Se e somente se são concorrentes, duas retas concorrentes é que se tocam em um único ponto, né, e formam ângulos adjacentes suplementares congruentes, né? Então, a reta A é perpendicular à reta B, se somente se a intersecção entre elas duas, né, entre essas duas retas, é um ponto. E o ângulo A1, vou colocar aqui, o ângulo A1, P, né, o ângulo AP, esse ângulo A1P, B1, é congruente ao ângulo A1P, B2, certo? Então, se existe essa congruência entre esses dois ângulos, nesse caso aqui os dois formam um ângulo de 90 graus, então essas duas retas são ditas retas perpendiculares. Então temos duas retas perpendiculares quando acontece isso. A intersecção entre elas é apenas um ponto, certo? E o ângulo formado por essas duas retas, os ângulos que elas se formam são suplementares e congruentes, certo? Então a gente usa esse símbolo aqui para dizer que a reta A é congruente ou é perpendicular à reta B, certo? Então essas duas retas seriam um exemplo de retas perpendiculares. Então sempre a definição é essa: vai ser perpendicular somente se acontecer isso, formar ângulos adjacentes, suplementares, congruentes, né? Então a gente usa isso aqui. Em que A1, vou terminar aqui, é uma das semirretas de A, né? Vamos aqui A1 ser uma das semirretas de A, e A seria a reta toda de A de origem P, e B1 e B2 semirretas opostas de B, com a origem em P, certo? Teríamos aqui B1 e B2, duas retas opostas, mas de B, a origem sempre aqui no ponto P. Duas semirretas são perpendiculares se somente se estão contidas, né, em retas perpendiculares. Então, duas semirretas só vai ser perpendicular se estiver contida em retas perpendiculares. E tem um ponto em comum. Dois segmentos de retas são perpendiculares se somente se estão contidos em retas perpendiculares e têm um ponto em comum. Um ângulo A1PB, que é A1PB, é reto se a semirreta A1 é perpendicular à semirreta B1. Se duas retas são concorrentes, né? Definição aqui. Se duas retas são concorrentes e não são perpendiculares, né? Duas retas são concorrentes, não são perpendiculares, dizem que essas retas são oblíquas, certo? Então, que é o caso de duas retas concorrentes que não é perpendicular, a gente chama de retas oblíquas. Se a reta R e S tem um único ponto e a reta R e S não são perpendiculares, então a reta R e S são oblíquas, né? Então aqui a gente tem, né, duas retas tocando em um único ponto, que é o ponto P, só que os ângulos suplementares não são congruentes, certo? Então nesse caso aqui a gente tem um exemplo de retas R e S, retas oblíquas. Existência e unicidade da perpendicular, né? Então,
perpendicular existe e ela é única, certo? Então a gente vai ver isso, a existência e a unicidade da perpendicular. Então, num plano, por um ponto dado de uma reta dada, passa uma única perpendicular à reta dada, certo? Então a perpendicular existe e ela é. Mais do que alguns casos de existência e perpendicular da perpendicular. Então utilizando o postulado, né, que a gente viu de transporte de ângulos, sendo R1 uma das semirretas de R, de origem P, construímos nos semiplanos determinados por R, o ângulo S1, né, esse ângulo aqui, S1P, P, R1, congruente ao ângulo reto. As retas S que contém S1 é perpendicular a R, pois R1 PS é reto. Unicidades, né? Se duas retas distintas x e y com x diferente de y, passando por P, fossem ambas perpendiculares a R, teríamos o que se segue, né? Então o que a gente tem? Duas retas distintas, x diferente de y, né? Então, essas duas retas, x diferente de y, passando por P, fossem ambas perpendiculares, ambas perpendiculares, teríamos o que segue. Ou seja, temos aqui, ó, com as semi-retas P, né? P, x1, P, y1, situados em y, num mesmo semiplano dos determinados por R, semiplano determinado por R, e com PR1, semi-reta que vem o que? A gente teria o que? X, né? Temos a reta R, X é perpendicular a R em P, né? Se X é perpendicular a R em P, então R1 PX1, né? R1 PX1 é congruente ao ângulo reto, né? Se acontecesse isso. Y, se Y é perpendicular a R em P, então R1 PY1, né? R1 PY1 é congruente ao ângulo reto. Se PX1 é distinta de PY1, o resultado acima é um absurdo. Se acontece isso, é um absurdo, de acordo com o postulado do transporte que a gente viu. Logo, a reta perpendicular a R por P, ela é única. Altura de um triângulo, né? Então vamos falar aqui um pouco sobre a altura de um triângulo. Então, a altura de um triângulo é o segmento de reta perpendicular à reta suporte de um lado do triângulo, com extremidades nesta reta e no vértice oposto ao lado considerado. Então temos aqui alguns exemplos de alturas. Então temos aqui, ó, sai do vértice oposto, né, ao suporte, daqui a reta suporte. Então temos aqui esse segmento de reta, que é a H1, né? Ela sai aqui, ela forma uma perpendicular e toca o ângulo oposto a esse suporte. Então aqui nós teríamos a altura. A mesma coisa acontece aqui. A, B, né, seria a altura H1. E a mesma coisa acontece nesse triângulo ABC. Então, há um prolongamento aqui da reta suporte. E aí forma um ângulo de 90 graus, o ângulo reto, para a gente ter as alturas desses triângulos. Certo? Então, H1 é a intersecção de B, né, do segmento P, com a perpendicular a ela, conduzida por A. A H1 é a altura relativa ao lado BC. Ou
AH1 é a altura relativa ao lado A, ou ainda AH1 é a altura relativa ao vértice A. H1 também é dito pé da altura. Então, mediatriz de um segmento. Então, mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento pelo seu ponto médio, certo? Então, temos aqui o segmento AB, né? A mediatriz desse segmento é a reta perpendicular ao segmento pelo seu ponto médio. Então, o ponto médio aqui de AB é esse ponto M. Esse ponto M, certo? O ponto médio aqui de AB é M. Então, o que a gente tem? Que a perpendicular, aqui que é a perpendicular que passa por esse ponto M, a gente chama de mediatriz. Então, com mais isso, falar sobre mediatriz, a gente encerra a nossa aula.